Antes de continuar tentando segurar alguém, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Você já percebeu que quanto mais você se explica, menos valor parece ter? A maioria das pessoas acredita que presença constante, disponibilidade total e esforço excessivo criam conexão, que insistir demonstra maturidade, que falar tudo evita perder alguém. Isso é mentira. O que afasta não é o silêncio. É o medo que transborda quando você não consegue sustentar o silêncio. Quando você corre atrás, algo invisível acontece. Você ensina o outro que o acesso a você é garantido, que não existe consequência, que não existe ausência, e aquilo que não sabe ficar sem, perde valor sem fazer barulho. Este vídeo não é sobre joguinhos emocionais, é sobre estoicismo aplicado à vida real, sobre recuperar dignidade, autocontrole e poder emocional, sem anunciar nada, não para fazer alguém voltar, mas para nunca mais precisar implorar para ser escolhido. Se você sustentar isso até o final, vai entender por que algumas pessoas só sentem sua falta quando você para de tentar ser lembrado. E tudo começa com algo simples, que quase ninguém consegue sustentar quando chega a hora: o silêncio. Você já se sentiu presente demais, e mesmo assim invisível? Sabe quando você responde rápido, se adapta, tenta manter tudo vivo, e ainda assim o outro parece mais distante? Tem dias em que você percebe uma mudança no tom, um atraso diferente, um silêncio que pesa. Nada foi dito, mas algo foi retirado. E você sente que, quanto mais tenta segurar, mais o vínculo escorre. O custo disso não aparece de uma vez. Ele se acumula em pequenas concessões, em mensagens não respondidas, em convites que param de vir. Você começa a perder acesso emocional enquanto continua disponível. O ambiente muda, menos curiosidade, menos tensão, menos valor percebido. E, sem notar, você passa a implorar com atitudes, não com palavras. Os estoicos já sabiam, nada perde valor mais rápido do que aquilo que não sabe ficar sem. Epicteto dizia que o problema não é desejar, mas se tornar refém do desejo. Quando você reage a cada estímulo, você entrega o controle do ritmo. E quem controla o ritmo, controla a percepção de valor. Respira fundo. Isso aqui é valioso. Presença constante não cria saudade, cria costume. A partir de hoje, quando sentir vontade de explicar demais, recue um passo. Na próxima vez que o silêncio aparecer, não o preencha por ansiedade. Você vai notar um desconforto no ar, talvez um afastamento inicial. Algumas pessoas vão testar seus limites, outras vão estranhar sua nova postura. Esse é o custo social do autocontrole. Perder aprovação imediata para recuperar respeito. Algo muda quando você para de correr atrás do eco da própria voz. O silêncio começa a trabalhar por você, não contra você. O outro sente a ausência, não porque você sumiu, mas porque você não implorou para ficar. Mas é aqui que quase todo mundo escorrega, porque sustentar essa dignidade exige mais do que intenção, exige constância. Tópico 2. Quando o silêncio começa a pesar no outro, versão refinada e viral. O silêncio não afasta as pessoas certas, ele só expulsa quem se alimentava do seu excesso. Você já se sentiu estranho por não responder na hora, como se estivesse quebrando uma regra invisível? Sabe quando você decide pausar e sente uma tensão imediata no ar? Não é culpa, é retirada de acesso. Esse desconforto cobra um preço interno alto. Você pega o celular, digita, apaga, digita de novo e percebe que não é vontade de falar. É medo de perder espaço. Enquanto isso, do outro lado, algo muda. O tom oscila, surgem perguntas indiretas. A previsibilidade desaparece. Sêneca já avisava que quem não suporta a própria inquietação se torna fácil de conduzir. Estoicismo emocional não é frieza, é soberania. Quando você para de reagir imediatamente, você muda o eixo da relação sem anunciar nada.
O outro sente porque perdeu o controle do ritmo. E é aqui que quase ninguém percebe. Controle emocional é liderança silenciosa. Na próxima vez que a ansiedade pedir explicação, escolha pausa. Quando o silêncio surgir, não tente parecer maduro. Apenas seja consistente. Algumas pessoas vão te chamar de distante. Outras vão testar até onde você cede. E uma parte simplesmente vai embora. Esse é o custo social de parar de oferecer acesso ilimitado. Algo começa a se reorganizar dentro de você. Menos urgência, mais clareza. E o outro começa a sentir sua falta, não da sua presença constante, mas do acesso que perdeu. O silêncio funciona. Até o dia em que o outro tenta virar o jogo. E quase todo mundo erra exatamente aí. Tópico 3. Recuo estratégico. Quando você para de se justificar, explicar demais não é clareza. É medo disfarçado. Você já sentiu aquela pressão silenciosa para se explicar, mesmo sem ter feito nada errado? Sabe quando o outro muda o tom, responde curto, cria um clima estranho, e você sente que precisa consertar? Como se o desconforto fosse automaticamente culpa sua. O problema é que cada explicação entregue sem necessidade ensina algo perigoso. Você condiciona o outro a esperar justificativas para qualquer tensão. O ambiente muda, surgem cobranças sutis, expectativas não ditas, um controle que cresce em silêncio. E aqui surge o conflito que quase ninguém admite. Você sabe que não deve se explicar, mas sente que, se não fizer, pode perder tudo. Marco Aurélio lembrava que não somos obrigados a participar de todo o ruído que nos chama. Estoicismo aplicado é escolher onde não entrar. Quando você se justifica por ansiedade, você desce ao nível emocional do outro. Quando sustenta o recuo, você devolve a responsabilidade emocional. E é aqui que quase ninguém percebe. Quem exige explicações constantes não quer verdade, quer controle. A partir de hoje, quando sentir vontade de se explicar, pare. Pergunte a si mesmo se houve erro real ou apenas expectativa frustrada. Você vai ouvir frases como: "Você mudou. Tá estranho ultimamente. Tá tudo bem?" Não são perguntas, são tentativas de puxar você de volta. Esse é o custo social do recuo estratégico, ser mal interpretado antes de ser respeitado. Algo se ajusta dentro de você quando não corre para se defender. Menos culpa, mais firmeza. O outro começa a medir palavras, testar limites, recalcular o acesso. O recuo funciona até o momento em que o outro tenta provocar uma reação, e é exatamente aí que a maioria perde tudo. Tópico 4. Quando o outro testa você, e quase todo mundo falha aqui. Você já percebeu quando o comportamento do outro muda de repente? Sabe quando surgem provocações sutis, ironias leves, mensagens fora de contexto? Tem dias em que parece que a pessoa está tentando arrancar uma reação sua. Não é conversa, é teste. Esses testes têm um custo invisível alto. Eles aparecem quando o outro sente que perdeu acesso, mas não aceita isso. O tom muda, o silêncio vira provocação, o afastamento vira jogo emocional. E se você reage impulsivamente, tudo o que construiu desmorona em segundos. O ambiente volta ao padrão antigo, você disponível, o outro no controle. Epicteto dizia que quem se irrita entrega o comando da própria alma. O estoicismo não pede que você vença o outro, pede que você não se entregue. Quando alguém provoca, não está buscando resposta, está buscando confirmação de que ainda tem poder sobre você. E é aqui que quase ninguém percebe. Reação emocional é concessão. Na próxima vez que surgir uma provocação, não confronte, não explique, não ironize de volta. Mantenha o tom neutro, a resposta curta, o tempo sob controle. Você vai sentir um desconforto imediato no ambiente. Esse é o custo social do autocontrole. Sustentar tensão sem descarregar emoção. Algo muda quando você não morde a isca. O outro hesita, recalcula,
Às vezes, recua. Você percebe que não precisa vencer discussões para manter valor. Mas é aqui que o jogo fica mais perigoso, porque quanto mais controle você ganha, mais firme você precisa se tornar. Tópico 5. Evolução silenciosa. Quando você muda sem pedir permissão, anunciar mudança é pedir permissão para continuar. Você já sentiu vontade de mostrar que está diferente? Sabe quando algo se organiza por dentro e a tentação é provar para alguém que você evoluiu? Tem dias em que você quer ser visto, reconhecido, validado. E quase nunca percebe que isso ainda é dependência disfarçada. O custo invisível de anunciar evolução é alto. Quando você explica que mudou, você entrega seu processo ao julgamento. O ambiente reage. Olhares curiosos, perguntas repetidas, comparações silenciosas. Você ouve frases como: "Nossa, você anda diferente". Não é elogio, é tentativa de mapear até onde você foi. Sêneca dizia que a força verdadeira não precisa de plateia. Estoicismo aplicado é crescer sem avisar. Quando você muda em silêncio, o outro sente a diferença sem conseguir nomear. Isso cria um ajuste estranho no comportamento alheio. Mais cuidado, menos acesso automático. E é aqui que quase ninguém percebe. Evolução real desconcerta mais do que discurso bonito. A partir de agora, quando sentir vontade de anunciar sua mudança, não anuncie. Deixe que ela apareça no ritmo, nos limites, nas escolhas que você não negocia. Você vai notar curiosidade, talvez um afastamento cauteloso. Algumas pessoas vão tentar provocar o você antigo. Esse é o custo social da evolução silenciosa. Crescer sem aplauso imediato. Algo se estabiliza quando você não pede reconhecimento. Menos necessidade de provar, mais solidez interna. O outro começa a se ajustar ao novo padrão, ou perde acesso. Nem todo mundo torce pela sua evolução. E é aqui que a dependência emocional começa a morrer, ou tenta sobreviver. Tópico 6. O fim da dependência emocional. Quando você não precisa mais ser escolhido. Você já percebeu o quanto do seu comportamento era movido pelo medo de perder alguém? Sabe quando cada decisão passava antes pela pergunta: e se isso afastar? Tem dias em que você nota que muita coisa que chamava de amor era, na verdade, receio de ficar só. E o mais estranho é admitir isso em silêncio, porque ninguém te ensinou a chamar dependência pelo nome. O custo invisível da dependência emocional é alto e constante. Você se adapta demais, cede antes de ser pedido, sente quando o outro muda e se encolhe. O ambiente responde com conforto, não com respeito. O acesso a você vira garantido. E quando algo é garantido, raramente é valorizado. Epicteto dizia que quem teme perder o outro já se perdeu primeiro. O estoicismo não ensina indiferença, ensina autonomia. Quando você deixa de precisar ser escolhido, algo profundo se reorganiza. Você não exige, não implora, não disputa. E é aqui que quase ninguém percebe. Desapego não afasta. Ele redefine o jogo. A partir de hoje, quando sentir vontade de provar valor, não prove. Quando surgir o medo de ser substituído, não reaja. Observe. Você vai sentir um silêncio diferente, talvez uma distância maior. Algumas pessoas vão se afastar de vez. Esse é o custo social do fim da dependência. Perder vínculos que só existiam pela sua carência. Algo raro acontece quando você não precisa mais ser escolhido. Sua presença fica mais calma, mais inteira, menos negociável. Quem fica, fica por escolha real, não por conveniência. Mas é aqui que quase todo mundo trava. Porque viver sem dependência exige sustentar a própria companhia. Agora você já sabe, não foi falta de sentimento, foi excesso de entrega sem critério, silêncio mal sustentado, medo disfarçado de cuidado. Você entendeu, mas entendimento não muda nada sozinho. A única coisa que resta decidir é simples e desconfortável. Você vai continuar pedindo para não perder.
Ou vai sustentar o que aprendeu, mesmo que isso custe pessoas? Muita gente vai sair desse vídeo concordando com tudo, e amanhã vai agir exatamente igual. Não por falta de informação, mas por medo de ficar só quando parar de implorar. Então me diz, com honestidade, o que hoje te prende mais, o medo de ficar sozinho ou o medo de perder alguém específico? Se você ouviu isso sem sentir raiva, é porque já não está no estágio da dependência. E se sentiu desconforto, talvez seja exatamente aí que a mudança começa. Lembre disso antes de voltar ao velho padrão. Você não perde pessoas quando para de implorar. Você perde ilusões.